Paz do Senhor a todos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia. Senhor, te louvo e te agradeço, Pai, por esse momento, Senhor Deus. Espírito Santo do Senhor, venha nos abençoar, Senhor. Venha nos iluminar, Senhor Deus, e dar-nos entendimento da Tua santa palavra, Senhor. Que aqueles que irão ouvir, Senhor, esta mensagem, Pai, que a Tua palavra produza, Senhor Deus, frutos com abundância, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu reino, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Iremos abordar nesse vídeo qualificações que farão parte, do arrebatamento da igreja. Ou seja, para o cristão ser salvo, ele tem que haver nele requisitos básicos dentro das Escrituras, a sua vida respaldada dentro das Escrituras, para que ele seja, vá ser, ou no momento do arrebatamento, eles precisarão ter essas qualificações dentro da palavra de Deus. Então não basta ser só um cristão, Não basta ser só um cristão para ser arrebatado, mas precisa ter qualificações ou requisito que as Escrituras exigem, O próprio Jesus, ele disse que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Glória a Deus. Então, para fazer parte, para ser arrebatado, precisa ter qualificações. Iremos apontar aqui dentro das Escrituras algumas qualificações, pelo menos 5 qualificações que o cristão precisa estar inserido, que a palavra de Deus menciona. Glória a Deus. Aqui não é conjectura nossa, não é nossa ideia, mas sempre falamos aqui com base dentro da palavra de Deus. E a nossa intenção é sempre trazer entendimento dentro das Escrituras e para que haja um aproveitamento daqueles que irão ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então, o primeiro requisito que o cristão, que a palavra de Deus exige do homem, é ser de Cristo. Verbo ser, ou pertencer, Ser é pertencer. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Diz assim: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias,
depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então está aí, uma segunda parte do versículo. Depois os que são de Cristo. Então o primeiro requisito é a pessoa tem que pertencer, né? Ser de Cristo, né? Para que ele seja arrebatado naquele momento. Então essa é a primeira qualificação que as Escrituras exigem, né? Então está aí a primeira referência. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 23. Segunda referência está em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 17. Diz assim: cinco 17, ou seja, 5:24, né? 5:24. Diz assim: e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. E os que são de Cristo, né? Então, aqueles que são de Cristo, ele que pertence, né, a Cristo, ele não vive na carnalidade. Eles são homens espirituais, porque aqueles que estão em Cristo, né, como diz lá em Efésios, Cristo transportou, né, para outro nível, né, um nível espiritual. Ou seja, ele vive em outra, está aqui na terra, mas a sua vida espiritual está em outra dimensão, né? Nas regiões celestiais, né? Então ele não vive, né, segundo esse mundo, apesar dele estar aqui na terra, mas ele vive num padrão de vida que não se encontra nessa terra, né? Se encontra em outra região. Por isso que Paulo diz que Cristo transportou, né? Transportou. Vamos ler esse versículo. Está em Efésios. Capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, qual também nos elegeu antes da fundação do mundo. Somos santos, né? Então está aí, o primeiro versículo. Nem outro versículo fala que Cristo nos transportou, né, para outro nível, né? Outro nível de vida. Ou seja, não vivemos segundo o curso desse mundo, mas vivemos segundo o curso de outro mundo, de um mundo espiritual, de outra região. Então, pertencer, ser de Cristo, né, não é viver segundo a carne, né, os desejos da carne, que são lascívia, né, que são inveja, que são prostituição, bebedeira, chocarrice, né? Está ali em Gálatas capítulo 5, né? Todas os fatores ali do desejo da carne. Mas ser de Cristo, irmão,
né, viver outro nível de vida. Então, é a primeira qualificação, né? É ser, pertencer, né, a Cristo. Então, preste bem atenção nisso. O segundo requisito, a segunda qualificação, né, é estar em Cristo, né? Estar em Cristo. Preste atenção no verbo, né? O tempo desse verbo é estar, né? É indefinitivo, né? É indefinitivo no tempo humano, né? Na vida humana, né? Colocando o verbo referente ao tempo, né? Estar, né? No plano humano, né? Vamos dizer assim, no tempo, no relógio, no cromos, ser humano, é indefinitivo, né? Estar. Vamos ler referência. Está em primeira carta, né, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Preste atenção na última frase. Assim estaremos, né? Veja bem, vamos passar do tempo indefinitivo, né? Indefinitivo humano, né? Que é o cromos, e vamos passar para o tempo indefinitivo do Kairos de Deus, que é sempre. Estaremos sempre com o Senhor. Então a santidade, irmão, ela começa nessa vida, no tempo indefinitivo, né? No cromos humano. E ela permanecerá no tempo indefinitivo de Deus, no Kairos, para sempre. Paulo, ele diz: estaremos para sempre com o Senhor. Então, estar em Cristo começa nessa vida, né? Começa nessa vida e na outra vida, né? Permanecerá para sempre. Glória a Deus. Então, o segundo requisito é estar no cromos humano, tempo indefinitivo, e permanecerá no Kairos de Deus, né? Indefinitivo para sempre. Glória a Deus por isso. Outra referência em 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então aí, está em Cristo, né? Está em Cristo é ser uma nova criatura. Ninguém pode dizer que está em Cristo e ele ser uma velha criatura, ou seja, andar segundo os rudimentos desse mundo, né? Andar segundo as práticas desse mundo. Vemos cristão que diz que está em Cristo, mas vivem
uma vida de miséria, né? Uma vida espiritualmente miserável. Mas estar em Cristo, irmão, é ser uma nova criatura, andar em novidade de vida. Ele não anda segundo o curso, né, dessa vida, desse mundo. O plano de vida dele é outro, embora que ele esteja com a sua vida, né, pautada nesta, mas o seu objetivo maior é os céus, né, porque ele é uma nova criatura. Ele trabalha, come e bebe, mas tudo isso ele faz pensando, né, no reino de Deus. Paulo disse que tudo o que fizemos devemos fazer para a glória de Deus, né? Porque somos dele. Isso é estar em Cristo, é viver em Cristo, ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura não é vestir uma roupagem, né, de cristão. Não é colocar uma roupa que faz parte do vestuário cristão, né? Não é só isso. Ser cristão, estar em Cristo, é aonde você anda, é ser um representante de Cristo. É você não envergonhar o Evangelho de Cristo, né? Embora que você seja um homem falho, mas você nunca deve envergonhar o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Então, o segundo requisito é estar em Cristo. O terceiro requisito é ter feito bem, né? É ter feito bem. Está em João capítulo, segundo Evangelho, escreveu João capítulo 5, versículo 28 e 29. Terceiro requisito. Capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, todos que padeceram, né, ou seja, tiveram um ponto final nessa vida, eles um dia vão ouvir a voz de Deus. Não se engane. Muitos pregam por aí que você morre, depois surge em outra vida, coisa desse tipo. Mas isso não tem respaldo dentro das Escrituras, né? Não tem respaldo. O maior ensinador, Cristo, nosso Salvador, não ensinou dessa forma, nem os apóstolos, né? Até porque se alguém morresse e viesse, né, mesmo em outra vida, em outro corpo, falaria algo do outro lado, né? Porque o que é a alma, né? O que é o espírito, né? Senão as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa inteligência, né? Nossas emoções. E se alguém surge em outra vida e não fala nada a respeito do outro lado,
Então é de se desconfiar, né? Mas a Bíblia nos ensina que depois que o homem tomba até um ponto final da sua vida, segue-se ao juízo. Mas um dia essas pessoas vão ouvir a voz de Cristo, né? Uns, primeiro, aqueles que morreram em Cristo, né? Aqueles que tiverem feito bem, aqueles que fizeram bem. O primeiro bem aqui que o homem pode fazer é fazer bem a si mesmo, a sua alma, ao seu espírito, é aceitar Cristo como Salvador, né? É ter a garantia que Ele fará parte do reino do céu. O ladrão da cruz, ele sentiu essa necessidade, né? Quando ele viu a morte, ele olhou para Cristo e pediu que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E Jesus disse: estarás comigo hoje mesmo no paraíso. Então, que todos, né, tenham essa necessidade, né? Faça esse bem para si. Aceite a Cristo como seu Salvador. Faça o bem para a sua alma, para o seu espírito, né? Para a sua vida. Então, esse é o primeiro bem que o homem pode fazer. Que ele pode ser lembrado, né? Naquele dia no qual Cristo, né? Chamar. Uns serão chamados no dia do arrebatamento. Outros serão chamados para o juízo final. Mas é dito, aquele que fazer o bem, né? O primeiro bem está relacionado aqui ao homem aceitar a Cristo. Porque o maior pecado que o homem pode cometer é rejeitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Mesmo que ele reparta seus bens, faça caridade aqui na terra, isso não dá garantia nenhuma que ele vá ser salvo. Não há garantia, né? Nas Escrituras não tem garantia para essas pessoas, né, que faz o bem, que reparte, né, o seu dinheiro, a sua fazenda. Não. Embora que isso faça parte de uma vida justa, né, de um homem, bondoso, mas isso não garante o homem, a salvação do homem. Quem garante a salvação do homem é o sacrifício de Cristo, né, oferecido lá na cruz. Cabe o homem aceitá-lo ou não. Então, faça o bem para a sua vida. Aceita Cristo como seu Salvador. Então, esse é o terceiro requisito, ter feito bem. O quarto requisito é ser digno, né? Ser digno. Sabemos que nem todas as pessoas, elas digna, né, de entrar no céu. Então está em Lucas, capítulo 21, versículo 34. Versículo 34 ao 36, diz assim: olhais por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de grotonaria
de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiais, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e de noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Então isso aí tem que ser digno, né? Então o homem, para ser digno ao chamado de Cristo naquele dia, né, dia de arrebatamento, ele não está enrolado com coisas dessa vida, né? Ele não está envolvido, né, com as embriaguez, né? Tanto físico como espiritual dessa vida. Então esse é o quarto requisito, ser digno. Estar sempre vigiando, né? Estar atento. Então só essas pessoas que elas serão dignas, né? Aquelas que estão sempre atentas, sempre prontos, sempre se desviando, né, das coisas desse mundo. Então o quarto requisito, né, é fazer parte, né, da igreja ou do corpo de Cristo. Está em Efésios capítulo 5, versículo 27. Esse é o quinto requisito. Cinco, 27. Efésios. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então está aí, a igreja do Senhor, né? Esse é o quinto requisito, fazer parte da igreja. E fazer parte da igreja ou do corpo, né, de Cristo, é não ter ruga, nem ter mancha, né? Ruga fala de envelhecimento, né? Igreja velha, né, como alguns antigos falam, né? Igreja velha não é igreja de Cristo, né? Igreja de Cristo, ela é igreja nova, né? Sempre ela é nova, porque a palavra de Deus, ela é nova a cada dia. Então a igreja de Cristo, ela não envelhece, né? O que ela era há um século atrás, ela é hoje. Cristão que era santo ontem, né? Que condenava a prática do pecado ontem, ele condena hoje, né? Ele não mudou, ele não muda, porque a sua vida está pautada, né, na palavra de Deus. Nossa vida deve sempre estar pautada na palavra do Senhor. Outra referência é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 12 e 13, diz assim: Pois todos nós fomos batizados em um espírito formado um corpo, que judeu, que grego, que servos, que livre, e todos temos bebido de um espírito. Então está aí, nem grego nem judeu, né? Mas tem que fazer parte do corpo,
né, da igreja do Senhor. Igreja não é quatro paredes. Igreja é uma assembleia, é um ajuntamento de pessoas, né? E esse ajuntamento de pessoas, ele vai se dar na íntegra no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, saberemos qual é a verdadeira igreja de Cristo. Mas dentro desses requisitos, né, dessas qualificações, podemos entender ou saber quem pertence a Cristo, quem vai ser arrebatado, quem está pronto dentro desses versículos, desses textos bíblicos que apresentamos aqui. Então, cada um de nós devemos fazer uma análise, né, dentro desses textos, se a nossa vida está inserida, né, está, como diz aqui a palavra de Deus, o figurino. Então, lógico que existem outros, né, poderia acrescentar aqui, mas para não ficar longo, né, esse vídeo, trouxemos só esses cinco requisitos aqui, né? Qual faz parte, né, daqueles que vão ser arrebatados. É ser de Cristo, estar em Cristo, ter feito bem, ser digno e fazer parte da igreja ou do corpo de Cristo. Outra referência aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 22. Um, 22, 23, diz assim: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então isso aí, né? Ser de Cristo é fazer parte, né? É ser corpo, né? Ser corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Então, irmão, o corpo, alguém que é corpo de Cristo, né? Ele anda segundo a cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. Ninguém pode dizer que é corpo de Cristo e andar em outra direção, né? Está em outra sintonia. Então pense bem nisso. Analise a sua vida. Se a sua vida, né? Se você que diz que é corpo, está em sintonia com a sua cabeça. Se a cabeça está olhando para o sul, seu corpo deve estar direcionado também para o sul. Mas vemos pessoas que a cabeça aponta para um lado e o seu corpo está para o outro. Vemos igreja, né, no sentido físico, diz que é de Cristo, né, está navegando em outro sentido, mas eles falam que é de Cristo. E como podemos, né, tirar nossas conclusões que é de Cristo ou não? Somente através da palavra de Deus. Somente através do Evangelho. O Evangelho é a bússola, é o norte, né? Para que eu e você possamos entender realmente quem é verdadeiramente de Cristo, né? Então, ser de Cristo, irmão, ser de Cristo é estar em Cristo. Ser de Cristo é
está fazendo bem. Né? Ser de Cristo é ser digno. Ser de Cristo é fazer parte da igreja ou do corpo de Cristo. Então, esses outros quatro requisitos pertencem ao primeiro, né? Eu não posso dizer que eu sou de Cristo se eu não estou em Cristo. Eu não posso dizer que eu sou de Cristo sem eu estar fazendo bem. Eu não posso dizer que eu sou de Cristo, né? Se eu não sou digno, né? Se eu não estou vigiando. Eu não posso dizer que sou de Cristo, né? Se eu não faço parte, não estou enquadrado, né, no corpo de Cristo. É ser de Cristo, a igreja que é de Cristo, ela não tem mancha, ela não tem ruga. E vemos a igreja aí sendo manchada com coisa desse mundo, né? Igreja envelhecida, ruga, olha, fala de envelhecimento, né? Quando aparece ruga em nossas faces, é um sinal que estamos ficando velhos. E Paulo, ele faz essa comparação, né? Usa esse termo. Então não podemos perder, irmão, o nosso brilho, né? Como igreja, a igreja do Senhor é a igreja juvenil, né? Ela sempre foi e será juvenil, né? Não tem ruga. Se ela foi santa há um século, ela é santa hoje, porque a palavra do Senhor não muda. Então devemos fazer essa aplicação em nossas vidas. Sempre estar atento à palavra de Deus, né? Então, irmão, que Deus abençoe as vossas vidas. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja nas vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.